eles costumam assumir os atentados cometidos por ele. Eu não acredito que seja impossível que a atuação da estatura do Sérgio, de um homem da estatura do Sérgio Vieira de Mello estivesse incomodando pessoas diversas que sejam os terroristas. Talvez ele estivesse incomodando gente muito mais próxima do que se imagina dele. O que é bem visível, né? A gente eu não estou afirmando isso aqui, mas que há de se pensar, de se raciocinar, levar para uma linha de raciocínio diferenciada do que foi implantado com relação ao que os Estados Unidos falou, com relação ao Al-Qaeda, é que o Sérgio Vieira de Mello seria o próximo na linha, a cadeira de secretário-geral da ONU no lugar de Kofi Annan. É uma pedra do sapato de pessoas que de repente não gostavam da postura, né, do tipo de proceder, da maneira de enxergar. Ele fez milhares de amigos, milhões de amigos, vamos dizer milhões de amigos. Mas ele fez também uma meia dúzia de inimigos que estavam atrás, de repente, no pé dele. Mas isso é um assunto que agora não dá mais pra gente botar esse cargo, até porque já foi. O cara já foi. Não tenho também vontade de polemizar. Eu acho que nós devemos aprender com as lições dele como nós podemos fazer para resolver conflitos, né? E não fazer com que esses conflitos fiquem permanentes e se transformem em fontes de negócios. É verdade. Segundo o ministro das Relações Exteriores do Brasil, Celso Amorim, momentos depois da explosão, Vieira de Mello telefonou para a ONU de seu celular falando sobre a situação. Ele permaneceu preso sob os escombros durante mais de 3 horas. Entretanto, segundo Samantha Power, foi quem entrevistou ele, que fez o documentário dele, da vida dele, lançou o livro, né, na verdade, fez o livro e depois o documentário se transformou em documentário. Se transformou em documentário. Entrevistou mais de 400 pessoas, diversas das quais presentes no local da explosão, para escrever o livro O Homem que Queria Salvar o Mundo. Vieira de Mello comunicou-se apenas com a equipe de resgate e com Carolina Larriera, sua companheira, através de um buraco nos escombros. Ainda segundo Samantha Power, os contatos telefônicos com a sede da ONU em Nova York partiram de Ramiro Lopes da Silva, vice de Vieira de Mello e funcionário responsável pela segurança. O chefe de administração civil dos Estados Unidos no Iraque, Paul Bremer, disse que possivelmente Vieira de Mello teria sido o alvo do atentado. Tudo aconteceu debaixo da janela de Sérgio Vieira de Mello. Eu acho que ele era o alvo, disse Lone à rede BBC. Então tu vê que a coisa foi até focaram nisso, né? Vieira de Mello é considerado por muitos como o virtual sucessor de Kofi Annan na Secretaria-Geral das Nações Unidas. Apesar de frequentemente confrontar-se com a impotência da ONU diante das tragédias humanas, ele batia de frente com a ONU. Né? Sua biografia prova que ainda existe algo a ser defendido na organização. Ou seja, mesmo brigando, ele conseguia ainda defender a organização ao qual ele pertencia. Né? E ele desempenhou temporariamente as funções de representante especial do secretário-geral Kofi Annan no Kosovo, onde foi substituído por Bernard Kouchner. De novembro de 99 a maio de 2002, exerceu o cargo de administrador de transição da ONU no Timor-Leste. Em 12 de setembro de 2002, foi nomeado Alto Comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos. Em maio de 2003, foi indicado pelo secretário-geral das Nações Unidas, Kofi Annan, como seu representante especial durante 4 meses no Iraque. Sérgio Vieira de Mello foi enterrado no cemitério de Plan Palais, cemitério de Rose, sei lá, em Genebra, né? Em Genebra, tá? A língua é complicada. Alguns meses depois, o atentado, a ONU realizou uma homenagem póstuma, entregando o Prêmio de Direitos Humanos das Nações Unidas àquele que foi um dos mais importantes funcionários da entidade. Com sua esposa francesa, Anne, de quem estava separado, Mello teve 2 filhos, Laurent, em 1978, e Adrian, em 1980, ambos atuando na área científica. Sérgio era conhecido pelo seu carisma e obstinação, mas a aversão à ostentação de bens materiais também fez parte de sua história. Ele fazia questão de mostrar-se igual aos mais humildes. Na Bósnia, Vieira de Mello recusou o colete blindado, como os civis, não dispunham daquele luxo, acreditava que criaria uma barreira com o povo local se saísse às ruas com a proteção. Ou seja, a população desprotegida e ele protegido com coletes à prova de bala. Né? Apesar de dispor de carros de luxo em Nova York, Bruxelas, Bagdá e Paris, Mello andava a pé de táxi ou metrô.
mas sempre foi amigo dos motoristas colocados à sua disposição, e era através deles que obtinha importantes informações sobre o povo local, principalmente suas necessidades, seus anseios e a localização dos bairros mais humildes onde viviam os refugiados, com quem reunia-se espontaneamente para ensinar os princípios básicos de moral, ética e cidadania. Em Bagdá, saiu de um bairro de refugiados no meio da noite e voltou com meia dúzia de ovos, né? Foi banana, foi ovos, que ele mesmo cozinhou e dividiu com as crianças e jovens. Ao militar americano que o abordou, disse: não há como falar sobre moral com quem está de barriga vazia. É igual... a fome grita. Entendeu? É mesmo você chegar a falar sobre religião com alguém passando fome. Não vai falar de as pessoas passando necessidade, não falar de religião com essas pessoas. Entendeu? Abriu mão de um apartamento de mais de 500 metros quadrados em Nova York, de frente para o Central Park, por um outro de apenas 2 dormitórios próximos ao seu local de trabalho. Dizia que ali se sentisse mais feliz. Seu brilhantismo, cultura, simpatia e desapego aos holofotes e bens materiais eram suas principais características que, somadas ao seu tipo pessoal atlético, tornaram-no um ícone entre as principais celebridades mundiais. Por 2 vezes foi eleito o homem mais desejado e charmoso do mundo pelas revistas Vogue e Vanity Fair, mas não compareceu para receber os títulos. Em entrevista ao New York Times, humilde como sempre, comentou que as revistas haviam se enganado e disse que se ele tinha algo a receber, que fosse revertido para donativos aos refugiados do Iraque. Mais um exemplo. Obteve êxito e visibilidade no cenário internacional por sua atividade profissional. Até a sua trágica morte, esteve dedicado e apoiado a reconstrução de comunidades afetadas por guerras e violências extremas. Seu modelo de atuação, por sua firme defesa dos princípios de independência e da imparcialidade, foi o sueco Dag Hammarskjöld, 1905-1961. Era o exemplo para ele, né? Ex-secretário-geral das Nações Unidas, morto a serviço da ONU em missão de paz no Congo, em 61. Esse sueco era o exemplo para ele, né? Ele se espelhava nele. Esse sueco também recebeu o Prêmio Nobel da Paz em 61. O caráter humanista na formação de Mello, associado ao seu talento para a negociação e a defesa da democracia, mesmo em situações adversas, foram fatores chaves do sucesso de muitas de suas iniciativas. Seu exemplar desempenho em defesa dos direitos e dos valores humanos inspira a perpetuação de sua memória e o permanente debate do seu pensamento. Com Sérgio Vieira de Mello, chefe das Missões das Nações Unidas, morreram ao mesmo tempo, né, no atentado. Aí tem um nome extenso de pessoas que morreram, né? Que vieram a falecer, né, vítimas desse atentado que culminou na morte do Sérgio Vieira de Mello. Em sessão plenária de 11 de dezembro de 2008, a Assembleia Geral das Nações Unidas resolveu designar o dia 19 de agosto, o dia do ataque à sede da ONU em Bagdá, como o Dia Mundial Humanitário, em memória de todos os trabalhadores que perderam suas vidas na promoção da causa humanitária. Ou seja, dia 19 de agosto, foi no dia que ele faleceu, né, porque esses 21 pessoas também faleceram, a ONU resolveu designar esse dia como um dia mundial humanitário. Existe hoje uma fundação do Sérgio Vieira de Mello também, né, que se dedica à promoção de diálogo, ou seja, crise, né, tentar resolver esses problemas internacionais, visando a resolução pacífica de conflitos. A Fundação Sérgio Vieira de Mello tem como objetivo prosseguir a missão de Sérgio através, né, atribuição de anual de prêmios, Sérgio Vieira de Mello, pessoas e instituições, ou seja, eles vão valorizando aquelas pessoas que realmente atuam, né, fazendo conferências. Essa organização, a Fundação Sérgio Vieira de Mello, ela está imbuída em fazer esse de trabalho, em poder perpetuar o trabalho do Sérgio Vieira de Mello. E a gente está com muita falta disso hoje no Brasil e no mundo todo, né? Exatamente isso que eu ia dizer. Criam fundações, criam uma série de organismos no mundo todo, e você continua vendo as crianças mamando com a mamadeira vazia, né, cheia de moscas em cima do corpo, né, e elas achando que estão bebendo alguma coisa ali, psicologicamente, para matar a fome, só com a mamadeira vazia. E as organizações se dizem ainda fazendo ações humanitárias pelo mundo afora. E a gente não tem visto isso. Se você pegar as informações reais que são, você não tem visto isso. Eu acredito, Márcio, que nós estamos aqui hoje dando uma vamos dizer, aula de cidadania, mostrando um exemplo claro
do comportamento de um brasileiro da qual nos devemos orgulhar e devemos seguir como um modelo para nossas ações também no dia a dia, principalmente. Porque é o seguinte, nessa minha caminhada, a gente vê tanta coisa, cara, a ponto de ver pessoas que estão envolvidas aí nas organizações, né, começarem a mostrar que ideal, né, de bem comum, ideal onde todas as pessoas possam ter uma vida de qualidade, ter uma vida restaurada. Muitas vezes aqueles que perderam até a sua esperança de ter uma vida restaurada, de ter uma posição na sociedade de forma onde ela possa ser reconhecida, perdeu-se isso. Hoje, esse vil metal hoje que comanda o mundo, né, que é o chamado dinheiro, ele tem desculpa o termo, escrotizado muito essa questão do ideal. O idealismo hoje está em desuso. Entendeu? E Sérgio Vieira de Mello, ele foi um idealista, foi um visionário mas muito poderoso na questão dele. Era poderosa a forma dele enxergar as coisas à frente, para que as coisas pudessem vir, para que as pessoas pudessem ter uma vida mais digna, uma vida mais... Márcio, boa noite, internautas. Marcos Weber. Eu vejo o Sérgio como um verdadeiro mártir da paz, né? E esses grupos, né, que deveriam estar seguindo o exemplo que ele deixou, deveriam agora botar a mão na consciência, né, e partir para a ação. Dinheiro tem, porque as doações aparecem, o pessoal doa assim muito. Mas, e aí, para onde está indo esse dinheiro se a gente continua vendo tanta dor? Então, pense um pouquinho, gente, vamos agir, vamos se desapegar um pouquinho e tentar realmente seguir o exemplo desse homem que se tornou um mártir real da paz, né? Eu acho que é isso, Márcio. Foi o que eu falei, para mim é um grande exemplo hoje na minha vida, quando eu comecei a acompanhar a trajetória do Sérgio Vieira de Mello com relação à imprensa, né, nos meios de comunicação, né, nas informações. Eu comecei a ter uma visão de que o idealismo, ele pode ser ainda um grande negócio hoje dentro da nossa sociedade. Né? Foi o que eu falei, a gente escutar de elementos dentro de organismos públicos e organismos, né, onde você viver de ideal hoje é uma coisa banal, vamos dizer assim. Não é você viver de ideal, é você viver com o ideal, né? Não é viver de ideal, é viver com o ideal. Porque o homem, o ser humano que perde o seu ideal, perdeu completamente o seu caminhar. Ele está perdido, completamente perdido. Entendeu? Então a ideia é essa, né? Então Sérgio Vieira de Mello para mim foi o grande homem. Quando você botou aquelas pérolas, né, os grandes nomes, né, que receberam, né, aquela premiação, né, as grandes. Eu não vi o nome de Sérgio Vieira de Mello. Não estava lá. Não estava, né? Eu acho que nem sei se estava. Vou dar uma pesquisada para ver se o nome dele entrou, mas eu acho que o povo não lembrou dele não. Não tá, sabe por quê? Não tá. Ele caiu no esquecimento. Os melhores brasileiros, né? Entendeu? Os maiores. Os maiores, O Eike Batista não tá. Tava. Olha só, o programa foi mal produzido, mal direcionado e virou um concurso de celebridades. Nós não devemos nem levar a sério, porque a distorção foi grave. Bem, minha palavra final com relação a Sérgio Vieira de Mello é o seguinte: ele veio para mostrar a todos, principalmente aos jovens do nosso Brasil, que não fiquem somente nos mestrados e doutorados, limitando-se a viver uma vida sem brilho e sem nenhum comprometimento com causas sociais de um país com tanta desigualdade. Tá? Sérgio Vieira de Mello, que morreu em 2003 num atentado terrorista em Bagdá, ele estava cotado para assumir um cargo nunca ocupado por um brasileiro, o de secretário-geral das Nações Unidas, a ONU. Então, essa minha mensagem com relação a você, jovem, né, você, estudante, que pensa em trilhar aí os caminhos, aí, os bons caminhos do trabalho humanitário, não se prendam a questões apenas
teóricas dentro de uma filosofia que não vai fazer jus àquilo com o qual você tem estudado. E as faculdades